acabamos de ver as inequações simples do primeiro grau e segundo graus. Agora nós vamos ver as inequações sistema e inequações simultâneas. Vou falar um pouquinho disso para vocês. O sistema de inequações e inequações simultâneas você consegue fazer praticamente do mesmo jeito, tá? E essas duas requerem uma coisa chamada interseção. Nós vamos fazer um exemplo de um sistema, em cima dele a gente discute esse fato aqui da interseção, ok? Vamos colocar aqui um sistema de inequações mais fácil para a gente usar como exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, x menos 2 maior que 0, por exemplo, e eu coloco aqui x2 menos 9 menor que 0. Então a gente tem um sistema, esse sistema está bem caracterizado pelo fato de ter essa chave, tá? A gente tem uma inequação simples do primeiro grau em cima e uma inequação simples do segundo grau embaixo. Elas já estão arrumadas, tá, gente? Porque na verdade o intuito aqui não é as operações matemáticas, é sim entender o que é inequação sistema e inequação simultânea, tá? Mas aqui nós vamos fazer cada uma separadamente. Vou chamar a resposta dessa aqui de A, por exemplo, e a resposta dessa aqui de B. Vou fazer cada uma para você. Primeiro, vou fazer a letra A. X menos 2 maior do que 0. Isso é uma equação simples do primeiro grau. Primeiro eu tenho que arrumá-la. Já está arrumada. Todo mundo do lado de cá e o zero do lado de lá. Agora eu tenho que igualar a zero. Para que eu igualo a zero mesmo, gente? Para achar as raízes. Então x é igual a 2. Para que eu preciso da raiz? Para fazer o esboço do gráfico. No caso, é uma equação do primeiro grau. Então o esboço é uma reta. E essa reta, ela é crescente porque o A aqui vale 1, ó. Então ela é uma reta crescente. A raiz é 2, ó. Depois que eu tenho meu esboço, é apenas fazer o estudo de sinais. Aqui nessa parte aqui me dá um y positivo, nessa parte me dá um y negativo. O que ele quer? Os valores maiores do que 0. Então quero os valores, não quero que 0, só quero os maiores que 0. Então são os números maiores do que 2. Pronto, esta é a solução da letra A, tá? Da inequação A. Agora a inequação B. A gente tem aqui, por exemplo, uma equação também simples do segundo grau, inclusive já está também arrumada, porque o intuito aqui é aprender a fazer equação sistema e não aprender cálculos matemáticos nesse momento, tá? Então a gente já tem a equação do segundo grau arrumada. O que é o próximo passo? Igualar a zero. Para que iguala a zero? Para achar as raízes, gente. Essa é uma equação de que grau? Uma equação, desculpa, de que grau? Do segundo grau incompleta. O A vale 1 e o C vale menos 9. Então a gente pode fazer resolver ela diretamente, sem ser básica. Ó. x2 é igual a 9, x é igual a mais ou menos raiz de 9. Então x é igual a mais ou menos 3. Então a gente tem aí o esboço disso aí, é uma parábola, porque é uma equação do segundo grau. E ela é côncava para cima, essa parábola. Por que ela é côncava para cima? Porque o A vale 1, é positivo. Então ela tem abertura, a concavidade voltada para cima, e ela corta o eixo X nas duas raízes, que é o menos 3 e é o mais 3. A gente vai fazer agora o estudo de sinais. Essa parte de baixo rebate no y negativo, enquanto essas duas partes aqui, o y é positivo. O que ele quer? Valores menores do que 0, negativos. Então ele não quer que 0. Então o menos 3 não pode entrar, bolinha aberta, e o 3 também bolinha aberta, ele quer esse intervalo aqui entre menos 3 e 3. Vamos pensar um pouquinho aqui, discutindo um pouquinho esse sistema aqui. Eu tenho, por exemplo, um conjunto A, que são, dentro desse conjunto, estão os valores de x que satisfazem a primeira inequação. No caso, valores maiores que 2. Num conjunto B, eu tenho todos os valores de x que satisfazem a segunda inequação, que são os valores entre menos 3 e 3. Todos os valores reais entre menos 3 e 3. Como eu quero que satisfaça um valor de x que satisfaça as duas ao mesmo tempo, o que eu preciso? Eu preciso achar a interseção, tá? O conjunto de solução vai ser a interseção desses dois que eu acabei de fazer aqui. Tá? Para fazer a interseção, gente, o ideal é a gente fazer 3 retas. A reta A, a reta B e a interseção de A com B.
Aqui é interessante a gente fazer as retas bem alinhadas. É como se eu tivesse duas réguas e quisesse o 10 na reta do 10, o 11 na reta do 11, o 12 na reta do 12. Então eu uso um artifício aqui de pontilhar, tá? Eu faço aqui esses três valores que eu tenho aqui, ó. O menos 3, o 2 e o 3. O menos 3, o 2 e o 3. Ou seja, nesta reta A, aqui é o menos 3, aqui é o 2, aqui é o 3. Nessa reta B, aqui é o menos 3, aqui é o 2, aqui é o 3. Na interseção, mesma coisa. Aqui é o menos 3, aqui é o 2, aqui é o 3. Vou passar para essas retas os intervalos que me satisfazem do A e do B. Do A, segundo o esboço antigo, a gente quer os valores maiores do que 2 aqui, ó. Eu quero todos os números maiores do que 2. Tá? Esses números satisfazem a equação A. Eu quero os valores entre menos 3 e 3, sem entrar o menos 3 e 3, que satisfazem a equação B. Só que tem que satisfazer as duas ao mesmo tempo, então tem que ser interseção. Então, esse fato de eu ter feito esse pontilhado ajuda a gente a trabalhar com pequenos gomos de cada vez. Tá? Nesses valores menores que menos 3, não uso nem para A, não são valores utilizados nem para A nem para B. Nos valores entre menos 3 e 2, só os valores para B que satisfazem, para A não, aqui, ó. Já aqui entre 2 e 3, está sendo usado tanto para A como para B. Então é aqui que é a resposta, tá? O 2 não está sendo utilizado para a equação A, mas está sendo utilizado para B. Como é interseção, tem que ser utilizado para os dois ao mesmo tempo. Então aqui o 2 não pode entrar, o 3 também não pode entrar, mas podem entrar todos os valores compreendidos entre 2 e 3. Então, e os valores maiores que 3 também satisfazem a de cima, mas não satisfazem a de baixo. Portanto, a solução dessa inequação aqui, ó, a solução dessa inequação são os valores compreendidos de menos de 2, quer dizer, aberto não entra o 2, até 3 também aberto não entra o 3. Esse é o resultado dessa inequação sistema.